Nas profundezas das matas de Minas Gerais, os caçadores não temem só as feras. Eles temem o que os encara de volta, da escuridão. Existem histórias de vítimas esfoladas e troféus macabros que não falam apenas da brutalidade humana, mas de um horror antigo, que ainda respira nessas serras e vales. Aqui, a linha que separa o homem do monstro, a justiça da vingança, é fina como a névoa da manhã. Hoje vamos explorar os relatos bizarros dos caçadores de Minas Gerais. Homens duros que, em suas buscas por caça ou tesouros, acabaram encontrando o inexplicável. E não, estas não são só historinhas de fantasmas, são crônicas de obsessão, violência e encontros com o sobrenatural que moldaram a alma sombria do sertão mineiro. Então, se ajeite, porque as lendas que vamos desenterrar são bem mais reais e assustadoras do que você imagina. A história de caçador mais famosa de Minas não é sobre um bicho, mas sobre a caça de homens. É a lenda de Januário Garcia Leal, uma figura que virou mito com o apelido de Sete Orelhas. Embora seja quase impossível encontrar registros históricos que comprovem os detalhes, a força do seu relato foi passada de boca em boca por mais de 200 anos, tornando-se um pilar do folclore de horror mineiro. A lenda diz que tudo começou por volta de 1802, numa violenta briga por terras no sul de Minas. 7 irmãos de uma família rival teriam armado uma emboscada para o irmão de Januário, João Garcia Leal. O que veio a seguir foi de uma crueldade sem tamanho. Contam que amarraram João a uma figueira e o esfolaram vivo. Escondido numa colina próxima, Januário teria assistido a tudo, impotente. Diante do descaso da justiça da época, Januário fez uma promessa sombria. Ele mesmo seria o juiz e o carrasco. Ele largou sua vida de fazendeiro e se embrenhou no sertão com um único objetivo: caçar, um por um, os 7 homens que mataram seu irmão. A perseguição durou anos, uma jornada implacável pelas matas de Minas. A cada assassino que encontrava, Januário cumpria um ritual macabro. Depois de matá-lo, ele cortava uma das orelhas, salgava e a pendurava num cordão de couro que usava no pescoço. O colar virou seu símbolo, a prova de sua vingança. Com 6 orelhas penduradas no peito, todos na região sabiam que ele só iria parar quando a 7ª completasse a coleção. Januário se tornou uma assombração, um fantasma da vingança que podia surgir da mata a qualquer momento. Ele não era mais um homem, era uma lenda, os 7 Orelhas. A história conta que, ao encontrar o último irmão, já velho e arrependido, Januário o poupou, dizendo que o homem já estava morto por dentro. Verdade ou não, a saga dos 7 Orelhas definiu o arquétipo do caçador mineiro, um homem forjado pela brutalidade da terra, movido por uma justiça primitiva e assustadora. Moradores da região ainda hoje apontam para a suposta figueira onde tudo começou, um monumento silencioso a uma das histórias de vingança mais terríveis do Brasil. Se a vingança guiou os 7 Orelhas, foi a ganância que arrastou outro caçador lendário para o sertão de Minas Gerais. Fernão Dias Pais Leme, o caçador de esmeraldas, não buscava homens, mas um tesouro que, diziam, era protegido por feitiços e maldições. Sua história é um conto de horror sobre a obsessão e como a natureza selvagem devora quem ousa desafiá-la. Em 1674, Fernão Dias saiu de São Paulo liderando uma das maiores bandeiras da nossa história, uma expedição gigantesca para encontrar as lendárias minas de esmeraldas de Sabarabuçu. Por 7 longos anos, ele e seus homens rasgaram o sertão que um dia viraria Minas Gerais. Mas a jornada não teve nada de gloriosa. Foi um mergulho no inferno. Eles encararam a fome, doenças que apodreciam seus corpos e dizimavam o grupo, e o ataque constante de povos indígenas que defendiam suas terras. A paranoia e a brutalidade tomaram conta da expedição. O moral apodreceu e as desconfianças cresceram. A lenda diz que, em meio ao delírio e à febre da ambição,
Fernão Dias se convenceu de uma conspiração liderada por seu próprio filho, José Dias Pais, e para manter a ordem pelo medo, o condenou à forca ali mesmo, no meio do nada. A expedição se desfazia, mas a obsessão de Fernão Dias o empurrava para a frente. O tempo dos bandeirantes e vingadores solitários pode ter ficado para trás, mas a figura do caçador e a luta contra bestas continuam bem vivas em Minas Gerais. Hoje, o monstro tem um nome e é bem real: javali. Reconhecido como uma praga no estado, esse animal exótico e agressivo virou o alvo de uma nova geração de caçadores. Trazido para o Brasil décadas atrás, o javali se espalhou sem controle e a situação em Minas ficou crítica. Eles se reproduzem numa velocidade absurda, não têm predadores naturais e destroem tudo por onde passam, acabando com plantações e ameaçando a fauna nativa. Como resposta, a caça para controle da população foi liberada, dando início a uma caçada moderna e tecnológica. Mas não pense na imagem do caçador antigo, com espingarda no ombro e se guiando pela intuição. Os caçadores de javalis de hoje usam equipamentos de visão noturna, GPS, cães de rastro treinados e veículos 4x4. As caçadas acontecem no silêncio da noite, uma verdadeira guerra tática contra um inimigo inteligente e perigoso. Os relatos descrevem perseguições de quilômetros atrás, de animais de 200 a 300 quilos, monstros que não hesitam em atacar os caçadores e os cachorros. Não é um esporte, é controle de praga, mas a adrenalina e o perigo lembram as caçadas de antigamente. É o homem contra a fera, lutando nos mesmos vales e serras onde Sete Orelhas e Fernão Dias andaram um dia. Mas... e quando o caçador encontra algo que nenhuma bala consegue derrubar? Além dos javalis, o imaginário do sertão mineiro é cheio de criaturas que a ciência não explica. São os causos, contados na beira do fogo, relatos que borram a linha da realidade. E talvez a criatura mais temida e respeitada seja a onça preta. Os caçadores e ribeirinhos mais velhos do norte de Minas e do Vale do São Francisco juram que a onça preta não é um bicho qualquer. Ela é uma entidade, um espírito da mata. Existem histórias de caçadores experientes que, ao seguir o rastro de uma, se pegam andando em círculos, voltando sempre para o mesmo lugar, como se a floresta estivesse brincando com eles. Outros relatam ter o animal na mira, o tiro certeiro, mas na hora do disparo, a criatura simplesmente some, como fumaça. Um causo famoso fala de uma onça preta gigante que guardava a carcaça de um boi. O caçador escondido esperou horas. Quando finalmente atirou, a onça deu um pulo sobrenatural e o som do tiro ecoou como se tivesse acertado uma parede de pedra. Diz o relato que o animal virou os olhos, que brilhavam com uma inteligência maligna, e encarou o caçador antes de desaparecer na escuridão. O homem fugiu apavorado, jurando nunca mais caçar na vida. Essas histórias, uma mistura de medo e respeito, tratam a onça preta e outras entidades, como o corpo seco ou o caboclo d'água, não como presas, mas como guardiãs. Elas são o poder indomável da natureza. O caçador que cruza com uma delas aprende uma lição na marra. Naquelas matas escuras, às vezes, é ele quem está sendo caçado. De Sete Orelhas a Fernão Dias, dos caçadores de javalis aos homens que juram ter encarado uma onça fantasma, a figura do caçador em Minas Gerais é um quebra-cabeça de brutalidade, obsessão e puro assombro. Essas histórias mostram que o horror no sertão brasileiro tem muitas caras. Pode nascer da vingança de um homem, da ganância por um tesouro amaldiçoado, da luta contra uma fera real ou do arrepio de um encontro com o inexplicável. Essas lendas passadas de geração em geração são mais do que contos para dar medo. Elas são a memória de uma terra selvagem, que testa os limites da coragem e da sanidade humana, e nos lembram que, não importa o quanto a civilização avance, as matas de Minas ainda guardam segredos profundos e sombrios, onde termina a lenda e começa um relato real.
Talvez na próxima vez que você estiver numa estrada de terra, com a escuridão da noite te cercando, você descubra a resposta. E você? Conhece algum caso de horror da sua região? Deixa seu relato aqui nos comentários. Queremos ouvir as histórias que assombram o seu interior. Se curtiu essa viagem pelo folclore macabro brasileiro, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Até a próxima!